está por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? No silêncio ou perigo, és a calma, a paz, o abrigo. És amor em ação. Pelo privilégio de podermos nos reunir e ouvir os louvores, glorificar e edificar o Teu santo nome. Deus, que tudo o que seja feito aqui seja para a Tua honra e Tua glória, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa as pessoas que aqui estão e as que estão em casa. Abra o entendimento para que a Tua palavra possa penetrar no mais íntimo do nosso ser, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Quero compartilhar com você uma palavra do Senhor. Quando a gente pega a escala para a direção do culto, a gente logo pensa em que texto a gente vai colocar para os irmãos no início do culto. E eu vinha pedindo a Deus durante a semana um texto, e a semana foi bem difícil na minha família, por conta das tribulações, doenças. E aí a gente começa a focar muito nessas coisas daqui da terra. As coisas daqui, e Deus fala com a gente. Aí eu conheço um guerreiro que está lutando pela vida há um bom tempo, mais de um ano, e acho que na quinta-feira, às 3 horas da manhã, ele me mandou um texto. Então, às vezes, o que você acha que você vai escolher, que Deus vai abençoar, e você vai usar um texto da palavra dele para trazer para os irmãos, eu recebi desse guerreiro aí que tem lutado pela vida. E muitas vezes a gente vai falar com alguém que está enfermo, e é desse alguém que vem a tranquilidade para a gente. A pessoa te transmite tanta tranquilidade, né? E mais uma vez isso aconteceu. E ele me mandou o seguinte texto. Está em 2 Coríntios 4:18. E serviu muito para mim essa semana. E eu acredito que possa servir para alguém que está aqui hoje, porque a palavra de Deus não volta vazia, né? Sempre tem um parzinho de ouvido para ouvir, né? Eu tenho aprendido isso. Ele diz assim, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Se você ler o texto antes, é muito interessante, e ele fala justamente sobre as lutas, as batalhas, né? Aquilo que nos aflige, né? Então, queria só compartilhar com você um pouquinho do que Deus tem falado com a gente, e quem sabe, eu acredito Ele possa ter falado com você nesse pequeno texto. Vamos ter os louvores, vamos ter a pregação. Eu acho que tudo é válido vindo da palavra de Deus. Amém? Vou convidar o grupo de louvor e a gente vai estar glorificando a Deus com os nossos louvores. Boa noite não, bom dia, irmãos. Acho que eu ainda estou meio dormindo, né, para boa noite. Vamos nos colocar em pé para juntos louvarmos o nome do nosso Deus, falando que chegou a hora de adorá-lo, né? Toda língua vai um dia confessar
que Jesus Cristo é o Senhor. Todo o joelho dessa terra vai se dobrar um dia perante Deus. Os que acreditam e os que não acreditam, quando chegar o dia que Jesus voltar. Então vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, porque Ele é digno de todo louvor e toda honra. Vem, a hora chegou de adorá-lo. Vem, a hora chegou de dar seu coração. Vem, a hora chegou de adorar. Vem, como estás diante de Deus. Vem, um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém as riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Vem, chegou a hora. Vem, a hora chegou de adorá-lo. Vem, a hora chegou de dar teu coração. Vem, como estás e o adore. Vem, como estás diante de Deus. Vem, um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém as riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém as riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Vem, a hora chegou de adorá-lo. Vem, a hora chegou de dar seu coração. Vem, como estás, eu adoro. Vem, como estás diante de Deus. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, vem. Amém, né? Não importa como você está, não importa como nós estamos, nós precisamos já chegar a Deus, porque um dia Ele enviou o seu único filho nessa terra, que é isso que a gente comemora no Natal, né? O único filho que não tinha pecado nenhum e Deus mandou. Pensa, vocês já usaram um calçado apertado alguma vez na vida? É horrível, dói, né? Agora pensa, Deus com uma coisa muito grande, usando tipo um calçado infantil. Foi quase isso que Ele precisou fazer, se vestir como homem, né? Se tornar praticamente nada. E por isso que nós temos que agradecer e crer que dias melhores virão, tá bom? E neste momento nós vamos ter a oportunidade de dar nossos dízimos e ofertas quando vamos cantar essa música que Deus enviou o seu único filho. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer.
Pode cantar bem forte isso? Porque Ele vive. Por isso nós podemos crer no amanhã. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Nenhum temor sobre a tua casa, sobre a tua família. Não há, mas eu bem sei que Ele é o meu futuro. Está nas mãos do meu Senhor que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, porque Ele vive. Só as vozes. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que Ele é o meu futuro. Está nas mãos do meu Senhor que vive está. Amém, né? Essa é a nossa esperança. A gente vê que tem tantas pessoas que não têm esperança, e nós temos esperança a encontrar os nossos entes queridos. Vai ser um dia glorioso quando a gente chegar lá no céu. A gente vai ver as pessoas que a gente lê na Bíblia, a gente vai ver as pessoas que eram irmãos da igreja, e todos juntos vão louvar, e lá não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais lágrima. E por isso que a gente tem que estar cada dia desejando estar perto de Deus. E a próxima música fala isso, perto quero estar, né? Que a gente possa cantar ela agora como uma oração, juntos a Deus, juntos a Ti, porque nenhum prazer maior há do que adorar a Deus, do que estar perto dEle. E eu convido você a cantar essa música agora em formato de oração. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que é em você, não importa, ofereça para Deus. Tudo que é em mim, quero ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a Ti, Jesus. Tudo que há em mim, vamos ofertar a Deus? Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei.
as vozes, declarando: te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Querido Deus, continuamos na tua presença, Senhor, declarando, Senhor, que o que há em nós, Senhor, o que há melhor dentro de nós, se tem algum irmão que tem, sabe fazer um bolo que possa levar para um irmão que está precisando, que o que é melhor, Senhor, se é ministrar com as crianças, se é servir na entrada, se é ofertando, Senhor, o que há de melhor, Senhor, nós queremos, Senhor, te entregar, Senhor, tudo que há em nós, Pai, porque sabemos que do pó, né, viemos para essa terra e do pó voltaremos, Pai. E nos ajude, Senhor, a ser gratos a Ti em cada circunstância das nossas vidas, Pai. Com pandemia, sem pandemia, com trabalho, sem trabalho, com saúde, sem saúde. Que o Senhor possa cada dia, Senhor, nos fortalecer em Ti. E faça que cada irmão que está aqui, que essa igreja possa sempre olhar para o alvo, que é Cristo. Que a gente não venha se cansar, Senhor, de olhar para o alvo, Senhor. Que uns aos outros possam ajudar, Senhor, a fortalecer cada irmão, para que juntos possamos um dia chegar até o céu. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Bom dia, amados. Que dia é hoje? Muito bem, parabéns. Durante muitos e muitos anos, os cristãos têm assim reservado 4 domingos antes do Natal como domingos especiais de lembrança de que o Messias prometido chegou, não é? Então, hoje então seria o primeiro domingo, o próximo domingo, segundo e assim por diante. Depois do 4º domingo, dia 25. E eu quero ler um texto aqui ligado com isso. Também alguém estava em expectativa da vinda do Salvador. Era Maria, esposa de José. Ela disse assim. Então está em Lucas capítulo 1, 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, ou seria feliz, que é a tradução. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou soberbos no pensamento dos seus corações, depôs dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para que com Abraão
e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou, então, junto com Isabel, mais um tempo. Então, é o canto de alegria pela vinda do Salvador. Né? E vemos que conteúdo maravilhoso. Né? Então, nós nos alegramos também, porque ele já veio. Mas dia 25 festejamos o seu aniversário. Historicamente, não se sabe se foi no final de dezembro ou início de janeiro o nascimento. Mas isso não importa. Importa que ele nasceu, o Redentor veio e redimiu a nós que somos salvos pela fé. Amém? Te alegra então. Quando sair daqui, se você lembrar, diga para o teu irmão, vamos fazer, quem está pertinho ali, diga assim, abençoado o primeiro de Advento. Pode dizer agora, diga lá para a tua esposa, abençoado o primeiro de Advento. Tá. Deus abençoe. Continuando o nosso culto de adoração a esse Jesus que vive, né? Por isso comemoramos o aniversário dele, né? Vamos ter um momento de oração e você pode, nesse momento aí, entregar para Deus aquilo que você tem no seu coração, seu pedido de oração. Oramos para que logo possamos nos reunir, né, em grupinhos de oração, como a gente fazia antes, mas ainda não dá. Então que você possa orar aí no seu banco mesmo. Ore pela Dona Ivone. Dona Ivone é minha mãe. Quando ela me liga, ela fala, filho, você está sempre correndo, então passe aqui no portão, não precisa nem entrar, venha pegar um docinho que eu fiz para ler. Ou, filho, passe aqui um pouquinho pegar a bolachinha do João Vitor. E eu passo lá, às vezes correndinho, né? Não passo no portão, muitas vezes eu entro. Mas nessa semana, as 3 ligações da mãe não foram boas. Primeiro que ela ficou internada, depois o pai não estava bem, precisamos levar ele para o médico também. E agora, vindo para cá, a mãe me ligou, filho, o Edson estava mexendo aqui e se machucou. Está indo para o médico. Então, assim, eu queria que você estivesse orando pela minha família. A gente está passando por uma semana bem complicada. Mas Deus vai suprir, como cantamos agora aqui, não importa as circunstâncias, né? Às vezes a gente chega meio correndo aí que a gente nem sabe porquê, né? A gente chega meio atrasado, saímos de casa cedo, acordamos cedo com a Leandra. Mas a mãe me ligou bem na hora que eu estava vindo. Eu não sei se eu vou atender a próxima ligação da mãe. Orem para que Deus me dê forças. Eu vou atender, sim. Pode ser um doce. Né? Mas eu tenho certeza que você também tem o seu motivo de oração. Você também tem as suas dificuldades. Todos nós temos. Mas também nós temos muitos motivos de alegria, né? Deus tem suprido na vida de cada um de nós financeiramente. Deus tem abençoado essa igreja, os membros, os conhecidos que temos. Então, podemos agradecer muito a Deus também. E antes da gente orar, eu quero chamar a irmã Antônia. Ela tem algo para falar para a gente, compartilhar. E a gente aproveita e já ora pelo que ela vai compartilhar também. Bom dia, igreja. Então, eu tenho 2 testemunhos. É um compartilhamento, um agradecimento que eu tenho. Né? Deu trombose nas 2 pernas minhas. E eu estava bem ruim, estava até andando de muleta. Eu vim na igreja domingo retrasado, pedi oração. E vocês podem ver que eu estou sem muleta. Estou andando bem, não estou sentindo dor nenhuma, porque a dor é horrível, é uma dor muito forte mesmo. Não estou sentindo dor, estou bem, né? Então, esse é um dos meus milagres que Deus fez na minha vida, depois de muitos, né? E um é o meu marido ter aceitado a Jesus por tantos anos que a gente vem orando, pedindo a Deus para que eu sempre disse assim, eu e minha família vamos seguir a Jesus. E eu estou aí com a minha família, quase todos, só falta um só para ir para a igreja agora. Porque os restos já estão tudo indo para a igreja, já seguindo a Jesus, né?
Então, isso é meu agradecimento e o meu compartilhamento com vocês, das bênçãos recebidas na minha vida, que eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Quando eu falo que a gente tem muito a agradecer, né, gente? Antônia andando é milagre, né? Louvado seja Deus pela sua vida, Antônia. Seu esposo, da sua família. Também a Karen teve uns problemas aí durante essa semana, vocês têm acompanhado aí nas mídias aí. A notícia é que ela teve uma segunda cirurgia e que correu bem, né, pastor? E ela está se recuperando. Então, continue orando pela família ali, pela saúde dela, tá bom? Vamos então ter este momento de oração. Prostre-se no seu banco, onde você está mesmo, com a pessoa aí que está do seu lado, e vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, nos prostramos diante de Ti, Senhor, entregamos nossas petições, oramos pelos enfermos, Pai, visita-os, Pai, nesta manhã. Tira dor, enfermidade, Pai, cura. Deus, oro pela vida do meu pai, da minha mãe, do Edson, que está indo no hospital agora. Que o Senhor possa ser o médico dos médicos na vida de todos eles. Também pela Karen, Senhor. Deus, que ela tenha uma boa recuperação, que o Senhor possa estar operando milagres ali também, Deus. Te louvamos e agradecemos já pelo que o Senhor tem feito na vida dela. Da Antônia também, a irmã Antônia hoje vem testemunhar das suas bênçãos derramadas na vida dela, da família, do seu esposo. Senhor Deus, que o Senhor possa alcançar cada vez mais e mais, Pai, pessoas para Cristo, usando as pessoas que têm ouvido da Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, oramos por todos aqueles que estão em casa, com suas dificuldades, com suas alegrias, que o Senhor possa visitá-los também nesta manhã, Pai. Deus, pessoas que estão assistindo o culto, que o Senhor possa, Deus, dar tranquilidade, o Senhor possa dar paz. Deus, em nome de Jesus, Pai, oramos por cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra nessa manhã. Amém. As crianças podem subir para as classinhas. Chamar o pastor Joel, que ele vai trazer a palavra do Senhor para nós. Oremos mais uma vez, irmãos. Papai do céu, usa o pastor Joel para trazer a Tua palavra nessa manhã. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Mais uma vez clamamos a Ti, Senhor, para que a Tua palavra penetre no íntimo do nosso ser, Senhor, e que possamos viver a Tua palavra no dia a dia. Nos alimentamos aqui com a Tua palavra, mas que no dia a dia possamos viver ela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa o pastor Joel. Amém. Bom dia. Cadê o Dinho? Já fugiu? Tá aqui o Dinho. O texto que você leu foi para mim. Algumas coisas que eu vejo me perturbam. E eu estou muito angustiado nessa manhã. Você pode não estar vendo, mas eu estou muito angustiado. Meu coração está bem apertado. O pastor Horst me perguntou, ele sempre pergunta, né? Você está firme e forte? Eu falo, nem firme nem forte. Mas você está, como é que está? Estou indo. Caminhando? Não, me arrastando. Vamos para a palavra.
Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Hoje vamos meditar a partir do capítulo 2, versículo 12 até o 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. No início da carta, João vem destacando a comunhão como algo que ocorre sobre a luz, porque Deus é luz, Deus está na luz. E como ela pode ser afetada, como a comunhão com Deus e com os irmãos pode ser afetada por uma série de alegações, pretensões, e que João mostrou serem mentirosas, contraditórias. Entre elas que o pecado era tratado de maneira leviana, e como isso afeta, atrapalha, destrói e corrompe a comunhão que ocorre sobre a luz, debaixo da luz, sobre a influência da luz de Deus. A comunhão é sustentada por um viver cuja referência é a pessoa do Senhor Jesus. Quem diz que tem comunhão com Deus, que está nele, deve viver como Jesus viveu. E que essa comunhão ela é vivida na obediência aos mandamentos, onde o amor é aperfeiçoado, e principalmente no mandamento de amar ao irmão. Assim concluímos que o que João está nos propondo é que viver em comunhão é viver na luz. Sem comunhão, sem luz. E quando não se tem comunhão, o seu viver está em trevas. E João disse que isso é como odiar, porque você se distancia, anula, fragiliza os seus relacionamentos com Deus e com os irmãos. Foi isso, resumidamente, que nós vimos até agora. Agora, nessa próxima sessão do livro, que nós vamos começar a ver hoje, mas ela está ligada com tudo que ele falou até agora. Não podemos desconectar as coisas. João agora vai destacar, e nesse texto que nós lemos aqui, algumas realidades espirituais da vida dos seus leitores, e não supostas alegações. Vai mostrar que atitude eles devem ter com o mundo. Isso nós vamos ver no próximo estudo, João 2:15 a 17. João vai mostrar as realidades daqueles falsos mestres, vai mostrar a identidade, quem são essas pessoas, e ele os denomina de uma maneira muito forte, os chama de anticristos. E finalmente, nessa segunda parte do livro, ele vai falar sobre as realidades que sustentam a vida cristã, o permanecer em Deus. Lembra, eu falei, permanecer é aquela palavra muito importante ao longo de todo o livro. E tudo isso está relacionado com aquilo que ele vem falando até aqui. Do versículo 12 ao 14, então,
João vai destacar algumas realidades fundamentais e essenciais para a vida dos seus leitores. Porque se você observou, ele falou 4 vezes, depois 2 vezes, eu vos escrevi. Ou seja, vocês estão lendo, ou essa carta aqui vai ser lida, né, na presença de vocês. Você percebeu que há uma estrutura nesse texto aqui. E ele fez um arranjo de 3 grupos. E chama, e repete este arranjo. Isso tem mais uma ideia daquilo que a gente usa hoje em dia no negrito, quando a gente está digitando, ou quando a gente sublinha alguma coisa, porque aquilo é importante e você quer chamar a atenção. Mas ele sempre introduz com a mesma expressão, eu vos escrevo, eu vos escrevi. Então, olhando esses 3 versículos, há uma estrutura básica. Um vocativo, o que é um vocativo? Ei, você. Então ele fala, filhinhos, pais e jovens. Filhinhos, pais e jovens. Você reparou? Ele usa 2 vezes essa estrutura e aí a mesma sequência. Ei, filhinhos, ei, pais, ei, jovens. Estou me dirigindo a vocês. E tem um verbo no meio. Eu vos escrevo, ou eu vos escrevi. E conclui sempre porque e coloca uma razão. A palavra porque, ela exatamente dá uma razão. Para cada um desses grupos, João fez uma descrição de uma realidade espiritual. E se você, é interessante observar que nessas razões, por quê? Porque tendes conhecido, porque tendes vencido, porque tendes sido perdoados. João usou uma expressão verbal muito interessante. Na língua em que João escreveu, muitas vezes no português nós não percebemos isso. É que na língua grega, na qual João escreve, os verbos não têm eminentemente a sua primeira ideia, como nós temos no português, a questão do tempo. Tempo presente, tempo passado, tempo futuro. Basicamente, os nossos verbos têm esse indicativo. Mas na língua grega, a ideia dos tempos verbais, elas descrevem a ação, a dinâmica daquilo que está acontecendo. Ou descreve uma condição sobre as quais algo está acontecendo. Por exemplo, no português diz, eu canto. Né? Mas no grego ele diria, eu estou cantando. Percebe que parece que quando eu falo eu estou cantando, eu estou descrevendo uma dinâmica de uma cena. E é dessa maneira que João escreve. E quando ele usa o verbo, nesse tempo que ele está usando aqui, ele está dizendo de algo que aconteceu no passado. Por isso, a melhor tradução seria assim, porque vossos pecados têm sido perdoados. João está dizendo, aqui vocês experimentaram algo no passado, mas isso ainda hoje tem repercussões e está acontecendo. Vocês têm sido perdoados e continuam perdoados. Essa ação que aconteceu, ela continua em vigência, ela está atuando e acontecendo nos dias de hoje. Então João dá esta força, é uma expressão muito forte. Vocês têm vencido, tendes vencido o maligno. Ou seja, é algo que aconteceu e continua acontecendo. Em várias passagens, João disse, por exemplo, ele escreveu ali um pouco antes, né? Eu vos escrevo para que não pequeis. João, ao longo de sua carta, vai também dar, eu estou escrevendo com uma finalidade. Mas aqui ele também vai relacionar razões pelas quais ele está escrevendo. E por 6 vezes, nessa pequena passagem, ele diz, eu vos escrevo por quê? Por uma determinada razão, uma determinada causa, algo motivou.
É por isso que ele está escrevendo. Algo que está acontecendo na vida daquelas pessoas. E João está colocando isso exatamente porque estavam sendo ditas, aquele que diz, se dissermos isso, se dissermos aquilo, aquele que diz isso, aquele que diz aquilo. Havia muita gente falando muitas coisas. E João então agora vai lembrar quem eles eram. Algumas verdades essenciais para aquele momento, e não os falsos ensinos que estavam sendo proclamadas. Verdades que estavam confirmando quem eles realmente eram. Que relacionamento. Verdades que precisavam ser relembradas, independente de quantos anos de vida, dependente da maturidade. Eram realidades que precisavam ser relembradas. Se alguém perguntar para você quem você é, o que você diria? Talvez você diria, eu sou o João, eu sou o José, e assim por diante. Mas se mudasse o teu nome, você seria outra pessoa? Talvez você dissesse, não, eu sou polícia, eu sou um advogado, eu sou um empresário. Mas se mudasse a sua profissão, você seria outra pessoa? Nós temos essa tendência de nos identificar, temos a nossa identidade. Né? Todos nós temos até um documento, e lá está o nome do nosso pai, da nossa mãe, um certo número e assim por diante. Temos o nosso CPF. Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? João vai colocar e descrever exatamente qual é a identidade que os seus leitores, a quem ele está escrevendo, têm. Qual é o significado então? E aqui está uma dificuldade. João se dirigiu e começou falando para eles, filhinhos, pais, jovens. Qual é o sentido? Seriam faixas etárias, desenvolvimento espiritual, tempo de vida cristã. Eu li muitos comentários. Uma coisa que você tem que partir é que as denominações que nós fazemos hoje em dia, com relação às faixas etárias, são bem diferentes do mundo de João. Por exemplo, hoje nós temos os famosos teen, né? São os adolescentes. É aquela idade, né, que vai do 13, porque em inglês é 13, né? Vai até 19. Então essa é considerar a faixa dos adolescentes. Jovem, naqueles dias, nos dias de João, por exemplo, era uma pessoa que ia até os 40 anos, que é o meu caso, né? Jovem e mentiroso. Mas era alguém até 40 anos. Alguém com menos de 30, então, ainda é moleque. Mas na cultura judaica, por exemplo, o menino aos 13 anos, ele tem uma cerimônia na qual ele já passa a ter alguns direitos. Nos nossos dias, com 18 anos, a pessoa completa a sua maioridade. Então, muitas vezes nós queremos introduzir essas divisões de faixa etária no sentido aqui. Algumas palavras têm uma certa relação entre si, mas há uma certa dificuldade no seu significado. Não que isso seja tão relevante, mas o livro pode nos ajudar em alguma elucidação quanto a esse sentido. Mas independente do seu significado, é que essas razões, esses porquês que João relacionou aqui, são essenciais para viver naquele ambiente tão corrosivo,
Você vai notar logo a seguida, quando João vai falar o relacionamento com o mundo, quando ele vai falar sobre aqueles falsos mestres. Então, isso é essencial. Por quê? Temos uma certa dificuldade. Porque, na verdade, todo cristão tem os seus pecados perdoados. Sejam eles filhinhos, sejam eles pais, sejam eles jovens, os seus pecados são perdoados. A própria carta de João fala que filhinhos venceram o mundo, venceram os falsos profetas. Isso está no versículo 4:4. A expressão filhinhos é mais fácil de entender e o seu significado não tem nenhuma discussão. Por quê? Porque é dessa maneira que João se dirige a todos os seus leitores durante toda a sua carta. Filhinhos, eu vos escrevi, filhinhos, eu vos escrevo. No versículo 18, filhinhos, já é a última hora, e assim ele vai falando. Versículo 28, filhinhos, agora pois. João, então, usa essa expressão de ternura, de cuidado, onde ele se refere a todos os cristãos. Não há dúvida quanto a esse sentido aqui na carta de 1 João, o significado da palavra filhinhos. É aquelas pessoas que estão debaixo do cuidado, da atenção, do pastoreio de João. É assim que ele se dirige a todos os seus leitores, a todos os cristãos. As expressões pais e jovens, talvez pode significar simplesmente, no seu sentido mais normal e direto, jovem, são os jovens, pessoas de pouca idade. Outros comentaristas, talvez haja uma certa base nisso, porque é interessante que pais não está relacionado tanto com a idade. Pai está relacionado com o fato de você ter filhos, não tem nada a ver com idade. Mas jovens tem muito a ver com idade. Observe que as próprias palavras entre si não se relacionam diretamente. Talvez muitos observam aqui uma estrutura poética nesse trecho da carta de João. Então, João estaria dando um sentido figurativo a essas duas palavras, pais e jovens. Talvez a ênfase maior de João aqui seja exatamente o tempo de caminhada na vida cristã. Não é maturidade, mas aquele tempo que alguém já está caminhando com Deus. Não necessariamente de maturidade espiritual. Muitos interpretam dessa maneira. Então, João estaria descrevendo algo nesse sentido. Então, de maneira mais simples e usual, esse seria o sentido da palavra. Pais são pais, jovens são jovens, ou há um segundo sentido que nós já veremos aqui mais para frente. O que João está descrevendo são condições que todo cristão verdadeiro possui. Todos são perdoados, todos têm vencido o maligno, todos conhecem a Deus. Mas João, de alguma maneira, está dando uma ênfase a esses grupos. Todo cristão verdadeiro tem o perdão de Deus. Então vamos observar isso. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. João se referiu 7 vezes dessa maneira aos seus leitores. É essa maneira agradável, gostosa. Alguém que já tem muita idade, João está com mais de 80 anos, e ele está escrevendo a essas pessoas o seu cuidado, a sua preocupação, o seu cuidado pastoral. Por quê? Por que eu estou escrevendo a vocês? Porque os vossos pecados são perdoados. Um pouquinho antes, se voltar à página, no versículo 2:1, João disse assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora ele está dizendo, eu vos escrevi porque o pecado de vocês
estão perdoados. Quando João escreveu anteriormente, ele estava se referindo àquela atitude que muitos estavam dizendo que não tinham pecado, que não tinham problema com pecado, o pecado não era nada, que podia pecar, que não havia problema nenhum. Era a corrente falsa de ensinamento, né, que estava acontecendo naqueles dias, que mais tarde veio se chamar gnosticismo. Eles ensinavam isso, que o que você faz no corpo não tem problema nenhum. E João está dizendo assim, mas mesmo que você possa às vezes errar e pecar, eu quero dizer para vocês que o pecado de vocês estão perdoados. Há um recurso providenciado por Deus, por Jesus, para tratar da culpa e das consequências do pecado. Então João agora está afirmando uma realidade a qual eles desfrutam, que permite eles amarem uns aos outros. Obrigado, Luciano. Porque o pecado foi tratado por Deus. E continuam, eles, como eu falei aqui, né, os pecados foram perdoados e continuam perdoados. É uma expressão de segurança da obra de Deus sobre as suas vidas. O pecado de vocês foi perdoado. A palavra de Deus nos diz assim: em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados. Lá em Atos 13 diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados, para abrir-lhes o coração e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados. Atos 26, 18. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Todo cristão é alguém que tem e teve os seus pecados perdoados. Você nunca pode esquecer disso. E João está lembrando, os pecados de vocês foram e continuam perdoados. Você não pode ter dúvida quanto a essa condição, a essa situação, a essa verdade espiritual na sua vida. Os leitores daquela carta eram pessoas perdoadas. Ele não está se dirigindo a qualquer pessoa. Ele está dirigindo a pessoas que tiveram seus pecados perdoados. Ele está se dirigindo a cristãos. João não está falando para pessoas que estão fora da igreja, ele não está falando para aqueles falsos mestres, ele está falando para pessoas que têm os seus pecados perdoados. Isso é uma palavra de esperança, porque todo pecado tem que ser tratado diante de toda a provisão de Deus, que Ele fez, mesmo diante das nossas imperfeições e fracassos, diante dos irmãos. Eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus o justo, a propiciação pelos nossos pecados. Nossos pecados foram e podem ser perdoados. Mas por que ele faz isso? Ele diz então: eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados. Muita gente estava dizendo que não tinha problema de pecado. Não, João lembra. Sim, vocês são pecadores, mas o pecado de vocês está perdoado por causa do quê? Ele conclui então, por causa do seu nome. Nome de quem? Seu nome, o nome dos leitores? Não, ele está se referindo ao nome de Jesus. Mas o nome, naqueles dias, na cultura, principalmente na cultura judaica, isso também acontece nos nossos dias. Muitas vezes nós damos um nome ao filho conforme uma certa realidade, um desejo que está no nosso coração, né? O nome do nosso terceiro filho é Mateus, né? E ele sabe qual é a razão, porque ele veio como um presente mesmo. E esse é o significado da palavra. Matias também tem o mesmo significado. É um presente. Então, às vezes, lá na cultura judaica, muitas vezes, eles davam nome até de animais. Débora significa abelha, né?
Não sei se era muito abelhuda ou se era muito trabalhadora. Mas, às vezes, com uma determinada situação, né, os filhos do trovão. Então, imagina que dupla que era, né? Os filhos do trovão, né? Mas era normal. O nome carregava mais do que simplesmente uma identidade. Esse é João, esse é José, esse é Francisco. Naqueles dias, os nomes tinham algo diferente. E quando João então está dizendo aqui por causa do nome, isso se refere ao tudo que o nome significa. A pessoa de Jesus, aquilo que Jesus é, o seu caráter, as suas obras, o seu ensino, a sua missão. Vamos ver isso. Na palavra está escrito assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelos quais devamos ser salvos. Todos os profetas dão testemunhas dele, de modo que aquele que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de Deus. Se refere a tudo o que ele ensinou. Certa vez havia uma perseguição, né, e alguns religiosos disseram assim, observe, demos ordens expressas a vocês que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês, os apóstolos, encheram Jerusalém com a sua doutrina. Os apóstolos foram condenados, né, porque estavam ensinando aquele nome, aquela doutrina. Tudo o que ele ensinou, a sua identificação. Os apóstolos levaram uma surra, foram açoitados e eles ficaram alegres porque foram considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Era uma questão de poder. Eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus levante-se e ande. Também era de comissionamento. Vai a este homem, quando Deus falou com Ananias para falar com Paulo, ele disse assim, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome. Por causa do nome. Lembram-se de Isaías 9:6? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Percebe a pujança, a majestade, a grandeza? E o nome dele será Jesus, porque Mateus 1:21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, por quê? Então qual é a razão do porquê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Percebe? Já havia a razão do porquê ele deveria se chamar Jesus. Porque estava relacionado com a sua missão. Porque ele salvará o povo por causa dos pecados. Por isso ele recebeu esse nome, Jesus. Também será chamado Emanuel, né, Emanuel? Que quer dizer Deus conosco. Então, o nome trazia toda essa carga, essa importância, esse significado na pessoa de Jesus. Ele viveu intensamente e completamente, plenamente, aquilo que o seu nome significava. E eu fico com medo do meu nome. Joel. Sabe o que significa, Léo? O Senhor é Deus. Que responsa, né? Uma vez eu vi um professor falando assim, você abre a página do jornal, Miguel Jesus dos Santos,
matou 3. Aí você olha para o nome dele, e por aquilo que ele está falando, combina? Não combina. Nos nossos dias isso perdeu o seu significado tanto, mas naqueles dias, o nome não era apenas algo que nos identificava, mas por vezes carregava um momento de vida, uma missão, o caráter e assim por diante. É por causa desse nome, Jesus, o Salvador, Deus, Conselheiro, maravilhoso, Príncipe da Paz. Ele, por causa dele, os seus pecados são perdoados. Não é por causa de vocês, da beleza, do dinheiro, da força física, da tradição familiar, da sua origem étnica. Nada disso. Os seus pecados são perdoados por causa do nome dele, daquilo que ele é, daquilo que ele fez, daquilo que ele ensinou, daquilo que ele viveu e como ele morreu por você, derramando o seu sangue. É a base. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam, os que conhecem o teu nome. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me, guia-me. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Era por isso a grandeza, a majestade que o nome de Jesus carrega. Ele pode perdoar os pecados. Na segunda expressão, no versículo 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. A palavra filhinhos aqui é uma palavra diferente do versículo 12. É uma palavra um pouco diferente. Mas João usa essas palavras como sinônimas em si. É como também no nosso português, né? Vem cá, menino. Mas a gente também aqui, principalmente em Curitiba, né? Piá, vem cá. O guri, nós não temos diferentes termos se referindo a uma mesma pessoa, a uma mesma condição. João aqui também, porque no versículo 18 ele vai usar essa palavra aqui. Não é a mesma do versículo 12, é uma palavra diferente. Então, elas são intercambiáveis no seu sentido, no seu significado. Né? Ela significa. E João descreve algo diferente, mas por 3 vezes aqui, tanto filhinhos como aos pais, João está dizendo, vocês conheceram aquele que é desde o princípio. Aqui ele está dizendo algo semelhante, mas de maneira diferente. Eu vos escrevi porque tendes conhecido o Pai. Esse relacionamento, vocês sabem de quem são filhos. A gente vê, né, quantas pessoas muitas vezes têm esse anseio de descobrir, né, qual é a sua origem, descobrir quem foi seu pai, quem foi sua mãe. E aquele encontro é maravilhoso, porque cria essa identidade. Eu não caí de qualquer lugar. Não é assim que acontece? O que João está dizendo aqui, vocês conhecem o Pai de vocês. Vocês são filhos de Deus. Vocês sabem quem é o Pai de vocês, vocês conhecem o Pai de vocês. Mas essa palavra conhecer, nós já vimos, ela denota mais do que simplesmente saber o nome, saber algumas coisas sobre Deus, mas é viver num relacionamento com Deus. É ter experiências com Deus, é andar com Deus. E João deixou muito claro, é só a gente voltar à página, nisso conhecemos que temos conhecido a Deus. João já deixou bem claro por quê? Qual é a razão de que realmente conhecemos a Deus? E o que João disse? João disse, qual é a prova clara de alguém que conhece a Deus? Se guardarmos os seus mandamentos.
se você guarda os mandamentos, se você obedece, você pratica, verdadeiramente você conhece a Deus. E se você conhece a Deus, você sabe quem é o seu Pai. Seus pecados foram perdoados. João fala de maneira geral: filhinhos, todos vocês têm os pecados perdoados. Porque vocês conhecem a Deus, vocês sabem quem é o Pai de vocês. Vocês são feitos filhos de Deus. E aquela condição continua. Vocês conhecem a Deus. Conheceram e continuam conhecendo. É uma condição permanente e purificadora. De alguém que anda na luz, porque Deus está na luz, porque tem guardado os mandamentos, porque confessa os seus pecados, porque ama os irmãos. Sim, você tem conhecido a Deus. Verdadeiramente você conhece a Deus. Você experimenta Deus na sua vida. Você conhece o seu Pai e vive verdadeiramente como um filho de Deus. Então aquilo, lembra-se que nós vimos na primeira parte? Se dissermos isso, se dissermos que não pecamos, alguém que diz que que conhece a Deus, alguém que tem comunhão com Deus, alguém que diz que está na luz, né? Lembra aquelas 6 afirmações? Agora João está afirmando, estão dizendo isso, não, agora eu estou fazendo uma afirmação. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso, João falou. Mas agora é uma realidade. É da natureza do filho obedecer aos pais, não é? Às vezes eles desobedecem, né? Mas normalmente quando o pai diz para você fazer algo, é bom fazer. Não é assim? O Luciano não era assim? Mais ou menos. É da natureza do filho obedecer, também desobedecer. Mas é da natureza do filho ter relacionamento com o pai, conhecer quem é o seu pai. E essa então era uma realidade. Lá em João 8,19, vocês me perguntam, onde está o seu pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Jesus, de alguma maneira, estabeleceu um relacionamento entre conhecer a Jesus e conhecer a Deus. O Evangelho, a palavra de Deus, é muito exclusiva. O cristianismo é muito exclusivo. Você pode conhecer a Deus se você conhecer Jesus. Isso pode soar arrogante, exclusivista, mas é o que a nossa palavra nos diz. Não é que nós desrespeitemos outras religiões, elas têm as suas convicções e as suas afirmações. A nossa convicção, a nossa revelação nos ensina que só podemos conhecer a Deus por um único caminho, por um único nome, e ele se chama Jesus. Você não pode me impor e dizer que eu tenho que abrir mão em nome de uma tolerância. Negar aquilo que eu creio. A palavra de Deus me diz que eu só posso conhecer verdadeiramente a Deus Pai através de Jesus. Vimos há poucos dias o Alisson pegou nesse texto, vou apenas relembrar rapidamente, porque está relacionada com esse termo. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É muito restrito. Só há uma possibilidade, uma opção que Jesus colocou de alguém chegar até Deus. A não ser por mim, através. Se você realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. São fatos interligados, intimamente conectados. Conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Isso ele deixou muito claro, muitas e muitas afirmações semelhantes. Que não se tem conhecimento de Deus, não se tem relacionamento com Deus, a parte de um relacionamento com Jesus Cristo. Já não chamo os servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos,
porque tudo que eu vi de meu Pai lhes tornei conhecido. Não se relaciona com Deus Pai, com Jesus de qualquer maneira, por qualquer caminho. Ele não deixou opções, ele só colocou o caminho. Não existe o melhor caminho para chegar a Deus, só existe o caminho. É um único caminho, Jesus Cristo. Certa vez, naquele texto que ouvimos há pouco tempo, as evidências eram claras. Conversando com Felipe, olha o que aconteceu. Isso está em João 8. João 14, versículo 8 a 11. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo? Observe, ter estado com vocês tanto tempo. A questão não era nem tanto tempo, mas tudo que aquilo aconteceu durante aqueles dias. Felipe, você viu tanta coisa, há tanto tempo estamos caminhando junto e você ainda não me conhece e está perguntando, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Felipe, você tem ouvido os meus ensinamentos? Você tem ouvido o que eu tenho ensinado? E você ainda está perguntando, mostra-nos o Pai? Pelo contrário, o Pai vive em mim e está realizando a sua obra. Veja as coisas que eu fiz. Estou há tanto tempo com você, você tem ouvido meus ensinamentos, você tem visto as minhas obras, e você está perguntando, mostra-nos o Pai? Creio em mim quando lhe digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Como você pode dizer, Felipe, mostra-nos o Pai? Então, conhecer a Deus, conhecer ao Pai, é conhecer a Jesus. Nisto sabemos que conhecemos a Deus se guardamos os seus mandamentos. Quando se vive ao lado de Jesus, como Jesus viveu, nosso viver, nossas experiências, nossas palavras, nossas ações vão demonstrar de maneira clara, sem sombra de dúvida, que conhecemos ao Pai, que conhecemos a Jesus. Por isso, João, filhinhos, eu vos escrevo porque o pecado de vocês está perdoado. Filhinhos, eu escrevi porque vocês têm conhecido ao Pai. A mesma expressão ele vai dizer aos pais, que é esse outro grupo, que está ali, logo em seguida, por 2 vezes, você observou que, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele repete. Para os outros grupos que ele fez a divisão aqui, ele variou um pouquinho, mas aqui ele repetiu. A palavra pais, ela tem vários sentidos no Novo Testamento. Algumas vezes ela se refere aos antepassados, aos nossos pais, aos patriarcas, aqueles antigos. Também se refere aos pais, ou seja, aquelas pessoas que têm filhos. Esse é o sentido mais normal e comum. Eugene Peterson escreveu uma versão da Bíblia, chamada A Mensagem. Ela é muito usada naquele livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Então ele cita continuamente essa versão. E veja só como ele interpretou o significado dessa palavra pais, o sentido que ele dá. Ele não usa no sentido normal de pais como pessoas que têm filhos, mas ele usa no seguinte sentido. Ele disse assim: quero lembrá-los, meus filhos queridos, de que os pecados de vocês foram perdoados em nome de Jesus. Vocês, veteranos, estavam no princípio e conhecem aquele que começou todas as coisas. Vocês, iniciantes, aqui ele interpreta jovens, né? Iniciantes. Então, esse estudioso, esse escritor, ele atribui o significado de pessoas àqueles que já estão há um bom tempo na caminhada cristã. E jovens, aqueles que estão começando. Né? Ou pode ter o sentido de que pais realmente são os pais e jovens são os jovens. Né? É o sentido mais normal que existia naquela comunidade. De qualquer maneira, né? Não está
paz aqui de forma nenhuma está se referindo, por exemplo, à quantidade de cabelos brancos, né? O pastor Horst aqui é o campeão mundial aqui da nossa comunidade de cabelo branco, né? Eu estou quase chegando lá, né? O Lucas não vai ganhar porque os cabelos dele já foram arrebatados, né? Nem o Hélio, né, Hélio? Então está fora. Não se refere aos brancos dos cabelos, às realizações, não se refere a um estágio de maturidade espiritual. Porque existem muitos pais que não são nada maduros, assim como existem jovens também que não são nada maduros, né? Também não se refere a... pode se referir então a pais e jovens, ele está se dirigindo aos pais e jovens, ou está usando de uma maneira assim, figurativa, né? Ó, vocês que estão iniciando a vida cristã de vocês, e vocês que já estão há bom tempo. E faz sentido porque, veja só o que João falou. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. A palavra desde o princípio aqui não é essa referência à eternidade de Deus e de Jesus. Ou seja, é uma expressão muito corriqueira, pelo menos 7 vezes João usa essa expressão desde o princípio. Ele quer dizer, desde que vocês começaram a caminhada cristã de vocês. Vocês conhecem a Deus desde o início, desde o princípio da caminhada. Então dá a ideia de que João estaria se referindo a um aspecto temporal. Pais seriam essas pessoas que já há um bom tempo, e eu quero lembrar vocês, que lá no princípio, no começo da carreira espiritual cristã de vocês, vocês conheceram a Deus, vocês conheceram o Pai. Não se esqueçam disso. Não muda, não sai disso. Vocês estão ouvindo muitas coisas ao redor de vocês, muitos ensinamentos, e logo em seguida ele vai falar quem são essas pessoas, como elas agem, o que elas estavam ensinando. Então, lembra que vocês conhecem aquele que é desde o princípio, desde o começo da sua caminhada. Então, essa é a referência. Você muitas vezes está em dúvida. Lembra, lá no começo, você conheceu, você experimentou a Deus, você conheceu Jesus, não foi assim? Então, isso continua valendo até hoje. Vocês têm conhecido o Pai. Ou seja, não é alguma coisa só lá dos primeiros 2 anos da vida cristã, aquelas experiências fortes, aquelas realidades espirituais marcantes, aquelas descobertas que você tinha. Lembra daquelas coisas que você experimentou, daquela alegria, daquela firmeza, daquela vida totalmente nova? Lembra daquelas coisas, da experiência que você tinha, como você queria conhecer a Deus, você queria conhecer mais a palavra, você queria entender as coisas? Lembra daquilo que te motivava? Como você falava de Jesus para os outros? Todas essas experiências com Deus? Pois é, vocês conheceram a Deus, continuem assim. Apesar de que vocês já estão há um bom tempo caminhando aí. E finalmente, jovens. Ele se refere a esse terceiro grupo. Basicamente ele fala a mesma coisa, acrescentando algo na segunda vez. Ele disse assim: eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E depois, na segunda vez, ele amplia então essa expressão. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Quando ele fala sois fortes, talvez seja uma indicação de realmente, ele talvez não esteja falando de alguém que está começando a vida cristã, mas está falando do jovem mesmo. Né? E jovens são fortes. Né? Eles correm. Né? Eu falei para a dama ainda, poxa vida, eu fico feliz ainda porque eu jogo futebol com os adolescentes da igreja, com os jovens da igreja. Né? E corro mais do que eles, né? Corro por banco, corro por banheiro. Eles são fortes. Tem aquele pique, né, seu Horst? Tem um pique, hoje a gente fica assim, né? Antigamente eu lembro, né, quando eu fazia retiro com os adolescentes, eu corria, eu fazia aquele enduro, né? Aquela caminhada a 180 por hora pelo meio da floresta, né, Elisandro? E entrava rio, subia, passava na falsa baiana, entrava no rio, túnel de lama,
uma loucura, eu tinha que cansar aqueles adolescentes, porque senão eles não deixavam a gente dormir à noite. Eu corria com eles, né? E chegava à noite, eles ainda estavam a 1000 por hora, eu já estava morto, né? Tem aquela força, aquela vitalidade. Hoje, Joel, quer ir no Retiro Adolescentes? Eu vou. Você vai dar o estudo? Dou, mas me põe num quarto 2 quilômetros longe. Você já não tem mais a mesma vitalidade. Talvez João esteja se referindo verdadeiramente aos jovens, ou talvez esteja se referindo àqueles que estão começando, que têm toda aquela força. Mas, digo, não é tão importante essa definição. Existem essas possibilidades. O que importa é a identidade. Vocês são fortes. Talvez seria bom pensar que, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quando sou fraco, então é que sou forte. Jovens têm aquela vitalidade, aquela força. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra poderes e autoridades. Então ele começou dizendo, e naqueles dias, como eu já falei, a palavra que João está usando aqui, descrevia uma pessoa de até 40 anos de idade. Se formos tomar a palavra de jovens, né? Então na cultura, na sociedade, um jovem tinha até essa idade, até 40 anos. Eles passavam a ter respeito depois dessa idade. Tanto é que quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, quantos anos ele tinha? 30. Abaixo disso, nem pensar. Porque é essa condição que a pessoa gozava na sociedade. E Jesus se submeteu a isso. E na sociedade era assim. Por exemplo, quando Paulo escreve para Timóteo, ninguém despreze a sua juventude, Paulo não está dizendo que para Timóteo, olha, aproveite os teus dias porque você é jovem. Não, ele está escrevendo à igreja para que, pelo fato de Timóteo não ter tanta idade, talvez ainda ser um jovem, 35, 40 anos, ele não deveria ser desprezado pelos irmãos mais velhos dentro da igreja. Lucão tem quanto? De verdade. É. Hã? 30, fora o gato. É como se estivesse, né, eu falando assim, irmãos, ninguém despreze a juventude do Lucas. Eu sou mais velho, né? O pai do Luciano é o mais velho, o pastor Rossi nem se fala. Depois eu vou apanhar dele, né? Não despreze o fato dele ser jovem. Ele tem uma autoridade. Então, havia essas relações na sociedade. Isso também acontece nos nossos dias. Jovens. E é interessante, isso a gente não percebe no português, mas a palavra jovens e tendes vencido é uma palavra que soa muito parecido. João faz um jogo de palavras, né? Eu vou mostrar para vocês, só para você entender, né? Jovem é neaniskoi, palavrão, né? Neaniskoi. E tendes vencido é nenikekate. Nenikekate. Neniskoi, nenikekate. Percebe que parece parecido? Então João está fazendo esse joguinho de palavras aqui. Jovens gostam dessas coisas, mas ele está dizendo aqui que há uma realidade nos jovens. Vocês têm vencido o maligno. É uma vitória, é a primeira vitória. Existem outras vitórias que João vai falar. Essa é a primeira vitória na primeira carta de João. Outra é vocês têm vencido os falsos profetas, vocês têm vencido o mundo. Aqui João está dizendo, vocês jovens têm vencido o maligno. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, João vai falar. Paulo vai nos dizer que a nossa luta não é contra pessoas, contra a carne, mas contra os poderes e autoridades do mundo das trevas, das forças espirituais. João também pode estar se referindo ao sentido de que vocês venceram os falsos ensinos, essa maldade, essa coisa errada
Tanto é que logo em seguida João vai falar e vai denominar aqueles falsos mestres de anticristos. E que ensinos eles estavam trazendo? Vocês venceram essa maldade, essa malignidade. Esses ensinos que trariam para eles graves consequências espirituais. Então João está lembrando, vocês são fortes. E o que ele diz para nós encerrarmos aqui? O nosso tempo já foi. Vocês são fortes porque a palavra de Deus permanece em vocês. A força de vocês não é necessariamente porque vocês são novos, ou porque vocês estão começando agora, né, iniciando a caminhada da vida cristã. A força de vocês, essa vitalidade existe porque vocês permanecem na palavra. Pais têm que permanecer na palavra, filhinhos têm que permanecer na palavra, mas João está dizendo, vocês jovens têm vencido as tentações, esses ensinos falsos, têm vencido essas coisas, porque a palavra permanece. Vocês estão debaixo da influência, da ação da palavra, vocês buscam a palavra e procuram viver essa palavra. A ideia de permanecer não é somente ficar sob a influência dela, mas é uma influência transformadora, prática. Porque a palavra de Deus está agindo na vida de vocês. Vocês têm guardado os mandamentos. Então a força que eles tinham era resultado dessa condição de alguém que está sob a palavra, sob a influência da palavra, que determina o seu estilo de vida. A palavra permanece em vocês e por isso tendes vencido o maligno. A vitalidade do jovem, então, é estar sob a influência da palavra e viver a palavra. É essa a ideia de alguém que permanece na palavra. Implica em obediência contínua. Ele não escolhe aquilo que ele deve obedecer. Ou apenas quando lhe é conveniente do seu interesse, vou obedecer. Não, estar com os irmãos, muito bom. Mas perdoar o irmão, isso não é comigo não. Então você opta, né, seletivamente aquilo que lhe é agradável e do seu interesse. Alguém que permanece, que é forte, ele está constantemente sobre a influência e vivendo a palavra. Fala, Sandrinha. Ela traz essa ideia de alguém que é ensinável. E essa era a grande característica dos discípulos. Eram homens que, apesar das suas limitações e fraquezas, eles se demonstraram homens ensináveis. Erraram, fracassaram, entenderam as coisas de maneira errada, mas eles queriam aprender. Permanecer debaixo da palavra é isso. Então, nesse conteúdo, João está advertindo aos seus destinatários sobre a realidade da comunhão e dos perigos das trevas, da importância e necessidade de andar na luz, a necessidade imperiosa de tratar devidamente o pecado, de obedecer aos mandamentos dia a dia, de amar aos irmãos como uma expressão viva da comunhão com Deus. Agora ele diz que em qualquer situação, a melhor defesa para aquela influência dos falsos ensinamentos, das falsas verdades, é lembrar quem eles eram, aquilo que eles experimentaram com Deus e aquilo que Deus fez na vida deles. Não importam a sua vida, ou até mesmo os seus pecados, eles foram perdoados. Não importa o quanto você tem crescido, não importa, você conhece a Deus. Não importa quanto tempo você já está andando com Deus, mas você conhece a Deus. Não importa a sua idade, mas a força vem do Senhor para vencer o maligno. E João então está deixando isso bem claramente para nossas vidas. Relembrar essa identidade de quem somos e daquilo que Deus fez por nós. E descobrimos o que somos é uma ação de Deus Pai, do Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Deus abençoe e que durante esses dias você esteja relembrando das verdades espirituais
que Deus tem ensinado para você. Que Deus nos fortaleça e nos dirija. Um bom domingo. Deus abençoe. No Senhor, a minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, a esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, me esqueço de amar ou sorrir, a minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Erguer minha voz em louvor e cantar. A minha esperança está no Senhor. Dia e de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. Desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Senhor, 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 está no Senhor. Senhor, 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 está no Senhor. Apresenta motivos para desanimar, a minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. A minha esperança está no Senhor. Senhor, a minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. No Senhor. Esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança